ele expulsa alguém para começar a gravar. Olha lá, começou. Então, olha só, prestem atenção. O que eu falei para vocês? Quem se lembra o que eu tinha dito que é uma técnica que a gente pode usar com tranquilidade para provar que um conjunto é igual ao outro? Quem se lembra disso? Eu falei assim, ó, divide em duas partes, parte 1 e parte 2, e aí como é que eram essas partes? Quem que se lembra? Puta, falta só ficar no vácuo aqui. Será que ninguém vai falar nada? Não é possível. Pelo menos o Gileno vai responder A alguma coisa. gente troca por estar Olha contido, lá. né, professor? Como é que é? Como é que é? Como é que é? A gente faz troca por estar contido. Você faz primeiro o lado direito contido no lado... O lado esquerdo está contido no lado direito, parte 1. Depois, na parte 2, o lado direito está contido no lado esquerdo. Você se lembra disso? Dessa Isso, técnica? sim. Perfeito. Isso aí entrou bem na cabeça de vocês? Porque isso é geral. Vocês vão, de repente, mexer com demonstrações em várias matérias. Olha lá, Lara, sim. Em várias matérias o professor vai usar essa ideia. Tá? Eu estou explorando aqui ideias com vocês que são usadas de maneira mais ou menos universal em toda a matemática, tá? Então tá lá. Então vou colocar aqui, por exemplo, começar com esse lado está contido no outro. A união A interseção B está contido em A. Só que eu percebo o seguinte, né? Eu percebi na hora que eu estava resolvendo que era bem simples aqui, porque outra coisa, João Gabriel, como que é a primeira linha padrão quando a gente está mostrando que um conjunto está contido no outro? Seja X pertencente ao conjunto de dentro, né? Lembra que eu falei para vocês? É tipo um padrão isso aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, chegando aqui, ó. Surgindo agora aqui, Gabriel Fagundes. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Você chegou atrasado hoje, mas depois eu vou colocar presença para você. Tudo bem, tá perdoado. Só que, ó, já abre a lista aí, ó. Exercício 5A, 5D, depois o 6. Já vou estourar aqui a discussão disso tudo, tá? Vamos lá. Então, 5A, tem que provar que isso é igual a isso. Parte 1, A união A interseção B está contido em A. Ok? Ok. Certo? Então, frase padrão, para começar aqui a resolução. A frase padrão é: seja X pertencente a união A interseção B. A interseção B. Perfeito. Bom, se X está na união de dois conjuntos, o que eu posso concluir? Então, X pertence a A ou X pertence a A interseção B. Agora, veja, vamos ver se o João Gileno concorda comigo. Vamos ver se o Gabriel concorda comigo. Se eu cheguei à conclusão que X pertence a A, ou X pertence a A e ainda por cima pertence a B, eu posso concluir que em ambos os casos, temos que X pertence a A. Você concorda comigo, sim ou não? Quer dizer, se X pertence a A, ou então X pertence a A e B, em ambos os casos temos que X pertence a A. E fechou aqui a parte 1. Vocês concordam comigo? Cadê a reação popular aqui? Cadê a reação popular? Olha aí, sim, aê! Olha o pessoal aí brotando. Concordamos muito, Gabriel Fagundes já chegou com tudo. Maria Eduarda Nunes Mota está prestando atenção. Olha só, vamos para a parte 2 então. Vocês são bons, né? Sabe o que acontece, turma? Essa parte 2 aqui, você vai ver que ela é mais fácil do que a 1. Porque para você provar que A está contido em A união com alguma coisa, é muito simples, né? Porque você vai começar com a frase padrão ali, você vai escrever seja X pertencente a A, seja X pertencente a A. Bom, se X pertence a A, logo X pertence a união qualquer coisa. No caso, acabou, uma linha só. Tá certo? Você separa que isso aqui tem a ver com o que a gente estudou antes durante o livro de lógica, porque
eu falar que x pertence a A, então x pertence a A ou alguma coisa, é aquela regra da adição, né? Lembra da regra da adição? Se eu tenho P, então uma regra de inferência. Então eu tenho P ou Q. Tá? E quando a gente tiver, às vezes a gente tem que manipular a interseção é E. Aí é aquela regra da simplificação que entra na jogada. Né? Como é que é a regra da simplificação? Aqui é a adição que a gente acabou de usar. Mas às vezes a gente também usa aquele P e Q implica um dos dois só. Né? P, por exemplo. Aí é aquela regra simp. Certo? Também vira mexe aqui a gente está usando De Morgan, né, para cima e para baixo. Então muitas das coisas são utilizadas a todo momento aqui, tá? A gente tem que manter toda aquela ideia da lógica na nossa mente. Bom, eu acho que o 5A fluiu para todo mundo, certo, turma? Posso tocar o barco aqui? Posso ir para diante? Vou passar para o 5D, então, já que ninguém falou nada. 5D. O 5D já vai exigir um pouquinho mais da gente. A gente usa implicitamente, sim. Exato, é o que eu ia perguntar aqui. Ó, o pessoal está fazendo pergunta aqui. Ó. Deixa eu ler aqui. João Gabriel Souza Freitas. Porque se x pertence a A, e x pertence a A interseção B. Então x pertence a A e x pertence a B. Mas aqui, Gabriel, eu estou me atendo a fazer só o que o exercício pede, né? Ele pede para provar que o A está contido nisso aqui. Então, seja x pertencente a A, obviamente ele vai pertencer a A união alguma coisa. Seja o que for aqui. Em particular, a interseção B. Você coloca, claro que você vai fazer a união com aquilo que você precisa, né? Você compreendeu aí? Eu dei uma... não precisa fazer tudo isso. Às vezes a coisa é bem mais simples. Por isso que eu gosto de discutir bastante esses exercícios com a turma no fim do curso. Às vezes o cara fala assim, ó, já ensinei tudo de lógica, agora façam aí esse exercício. Solta essa listona aí de demonstração de teoria de conjuntos. Se tá subentendido que você tem que saber tudo aquilo do nada. Eu não acho que é bem assim, não. Você tem que ver um professor fazer várias dessas demonstrações aí e pensando junto com ele para você pegar o jeito da coisa. Vamos ver esse 5D. Vamos ver o 5D. O 5D, ele diz aqui o seguinte: se A, B, C são conjuntos, demonstre que, aqui, ó, A união B menos, olha lá, A união B menos A interseção B, A interseção B, é igual A menos B união B menos A, igual A menos B união B menos A. Vou usar a mesma técnica? Vou sim. Vou dividir em duas partes. Parte 1. Vou provar que o lado da esquerda está contido no lado da direita. A união B menos A interseção B contido em A menos B união B menos A. Tá lá. Frase padrão para começar. Seja x pertencente a isso aqui. Seja x pertencente a união B, A união B, menos a interseção B. Bom, agora, turma, o que significa um elemento x pertencer a uma diferença de conjuntos? Quem vai dizer para mim a frase correta para ser dita aqui? Vamos ver. Se x pertence a um conjunto menos o outro, x pertence a um conjunto V menos o conjunto W, x pertence a U menos V, significa que x pertence ao U e o x não pertence ao V. Essa é a certeza que eu tenho. Vocês entendem bem isso aqui, sim ou não? Todo mundo pegou essa ideia da diferença de conjuntos? Isso que eu acabei de escrever aqui? Vamos ver alguma reação. Sim, aí o pessoal está dizendo que sim. Ótimo. Então vamos usar essa ideia aqui, tá? Vamos usar essa ideia. Deixa eu só apagar isso aqui. Isso aqui foi só um rascunhozinho. Então, se x pertence a esse menos esse, então
X pertence à união B e também X não pertence à interseção B. Tá lá. Tá certo? Ou seja, X pertence a A ou X pertence a B, vírgula, mas X não pertence à interseção. A interseção B, né? Dessa forma, você tem duas, quer dizer, para configurar isso aqui, essa linha talvez nem precisasse ter escrito, eu escrevi só para tentar ser mais claro, mas a verdade é a seguinte, se X pertence à união e não está na interseção, você pode imaginar numa figura também, ó, deixa eu fazer uma figura aqui para ajudar. Imagina dois conjuntos aqui, ó, A, uma figura para tentar ajudar um pouco a gente, né? E um conjunto B aqui. Essa aqui todo mundo sabe que é a interseção. Então, se esse aqui é A interseção B. Então, se X está na união, como ele está dizendo aí, né? X pertence à união B. Então, ele está aqui na totalidade do A união B. Em algum ponto aqui dessa figura ele está. Mas ele não está aqui. Ele não pertence à interseção. Então, ou X está do lado de cá, ou X está do lado de cá. Vocês concordam com a minha ideia? Quer dizer, ou seja, X pertence a A, ou X pertence a B, mas X não pertence aqui no meio. Tá certo? Vou mudar essa frase aqui, deixa eu mudar. Não, esse aqui continua. Essa frase aqui acabou ficando. Deixa eu colocar uma frase melhor aqui, calma aí. Deixa eu colocar uma. Essa frase ficou infeliz. Deixa eu mudar. Essa frase está induzindo as pessoas a ficar andando em círculos. Eu já vou colocar uma frase mais imediata, que já sintetiza essa ideia dessa figura aqui. Dessa forma, X pertence a A e X não pertence a B, que seria esse caso aqui. Ou então, ou uma outra possibilidade, o X pertence a B e X não pertence a A, que é esse Xzinho do lado de cá, tá? Vocês perceberam que eu tentei colocar numa frase a interpretação dessa figura aqui que eu fiz para ajudar a gente. Vocês concordaram com isso que eu escrevi? Olha aí o pessoal. Ah, o pessoal está falando aqui. Ó. Eu gosto quando vocês se manifestam. Pode falar pelo microfone também, muito bom. Olha lá. Eu poderia dizer o contrário, X pertence a interseção B e X não pertence à união? Não, não, não. Aí, se você dissesse isso, João Gabriel, você estaria fazendo um outro problema. Seria um problema onde esses dois parênteses aqui estão trocados, tá? Esse que você falou seria se o cara fizesse assim, ó, A interseção B menos A união B. Aí é o que você falou. Olha lá. Eu poderia dizer X pertence à interseção e X não pertence à união? Aí seria isso aqui que você estaria dizendo. Só que o exercício não é assim, interseção, união. O exercício é união, interseção, tá? Então, cuidado para não cometer esse tipo de erro. Então, beleza, já respondi essa pergunta aí. Agora, o próximo aqui. Gabriel Fagundes, não. Patrine Garcia, o símbolo está correto? Qual símbolo você diz? Se eu copiei certo o enunciado? A união B menos A interseção B. A união B menos A interseção B. Igual A menos B união B menos A. Igual A menos B união B menos A. Tá certo. Tá tudo certo aqui. Da frase anterior, o senhor já apagou. Bom, Gabriel Fagundes. Seria um conjunto completamente diferente pelo que eu vejo, não pertence ali, né? Ah, ok, sim, concordo, nada, o senhor já apagou da frase anterior. Bom, eu acho que vocês estão concordando com essa última frase que eu escrevi aqui, né? Agora, veja, caso você tem duas opções, ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. Se X pertence a A e X não pertence a B, então o que significa pertencer a A, mas não pertencer a B? Então, ele pertence a isso aqui, ó.
então x pertence a A menos B. Olha lá, olha o barulho de pop-up. Lucas Romão, olha quem que me surgiu aqui agora. Bom, olha só. X pertence a A menos B. Agora, você tem a outra opção. Caso se x pertence a B e x não pertence a A, então x pertence a B menos A. Tá lá. Certo? Conclusão. Como você vai estar nisso aqui ou nisso aqui, você está justamente na união dos dois. Conclusão. 2 pontos. X pertence a A menos B, união com B menos A. Tá lá. Tá certo? Bom, no geral, o que vocês acharam dessa parte 1? Deu para compreender? Vamos ver a reação popular. Muito bom. Fluiu. Para você, fluiu, Gabriel Fagundes. Olha lá. Bom, 2. O 2 agora é o da direita, está contido no da esquerda. Então vai ficar assim. Agora a gente tem que provar que A menos B união B menos A, temos que provar que ele está contido em A união B, menos A interseção B. Menos A interseção B. Tá lá. Certo? Frase padrão para começar. Como é que é a frase padrão? Seja X pertencente a esse conjunto de K. A menos B, união B menos A. Como é uma união, é o ou, né? A palavra que manda aqui. Então, X pertence a menos B, ou X pertence a B menos A. Certo? Quer dizer, você vai cair nessa mesma história aqui, ó. Se X pertence a A menos B, então X pertence a A mas X não pertence a B. Nesse caso aqui. Agora veja, se X, do fato de que X pertence a A, já significa que X pertence à união. Vou continuar aqui, ó. Logo, X pertence à união, porque se ele está no A, ele está no A união B. Mas ele não pode estar na interseção, porque ele já não está no B. Mas, deixa eu escrever embaixo para ficar melhor. Logo, X pertence à união, porém, X não pertence à interseção. Agora, o outro caso. Se X pertence a B menos A, se X pertence a B menos A, então X pertence a B, mas X não pertence a A. Do fato de que ele pertence a B, já significa que ele vai estar na união. Logo, X pertence a A união B, porém, X não vai pertencer à interseção, porque ele já não está no A. Porém, X não pertence a A interseção B. Quer dizer, em ambos os casos, a gente acabou com X na união, porém X não está na interseção. Conclusão. 2 pontos.
X pertence, se ele sempre está na união, mas nunca está na interseção, então ele está na união menos interseção, com toda certeza, e fechou a parte 2 da demonstração. Aí entra aquela história do que o João Gabriel falou na última aula, que é bom terminar com uma última frase assim, né? De 1 e 2, e ele tinha toda a razão nisso aqui, de 1 e 2 temos a desigualdade. Fechou. Não, desigualdade não, igualdade, né? Desigualdade não. Temos a... No caso, a gente provou uma igualdade de conjuntos. Temos a igualdade do enunciado, obviamente, né? Beleza. Quer dizer, de 1 e 2 temos que, voltando ali no enunciado um pouquinho, só para ver, né? De 1 e 2 temos que A união B menos A interseção B é igual A menos B união B menos A, né? E faz todo sentido, né? Se você olhar para a figura, imagina que você faça uma figura. Se eu pedir, por exemplo, na prova, faça uma figura, um diagrama para ilustrar esse resultado. Eu faria um diagrama assim, né? Eu imaginaria aqui um conjunto A, imaginaria aqui um conjunto B. Então, aí o que a gente percebe? A gente percebe que o que é o lado da esquerda? A união B menos a interseção B. A união B é tudo menos a interseção. Então, vai ficar isso aqui, né? Isso aqui, ó. É um rascunho só que eu estou fazendo, tá? Vai ficar meio feioso aqui, mas só para ilustrar. Quer dizer, isso aqui é a união menos a interseção. Né? Se eu pensar pelo lado esquerdo, A união B menos A interseção B. Agora, vamos supor que eu pense, eu tenho que chegar na mesma coisa se eu pensar pelo lado direito. O que é A menos B união B menos A? Mesma figura. Imagina aqui um A, imagina aqui um B. Então, em primeiro lugar, o que é o A menos B? Depois, o que é o B menos A? Bom, o A menos o B é justamente esse lado de cá. Justamente esse lado de cá. O que é o B menos o A? É justamente esse lado de cá. Aí, ó. O que é a união dos dois? É essa figura que ficou aqui. Então, esse aqui seria o A menos B. Esse aqui seria o B menos o A. A hora que você faz a união dos dois, você tem essa figura que é igual a de cima. E aí você percebe a igualdade desses conjuntos. Tá? Mas isso aqui é só um rascunho para mostrar para vocês de um modo visual o que é essa demonstração abstrata que você acabou de fazer. Tá? Olha aí, vamos ver o pessoal falando aqui, já apagou da frase anterior, muito bom, ficou claro, bom, alvo mais que a neve, está bem elucidado, massa, várias formas de fazer, né? Que legal, tudo bem, então vocês gostaram, agora deixa eu fazer uma coisa aqui para assustar um pouco vocês então, já que vocês estão felizes. Vamos pegar o exercício 6. Exercício 6 agora. Eu quero todo mundo 5 minutos pensando no exercício 6 para a gente fazer. Ele envolve demonstrar o seguinte. Exercício 6. Nós temos que demonstrar o seguinte. Presta atenção. Sejam A, B e X conjuntos tais que A, B e X tais que... Dois pontos. Item 1. Item I. Olha só o que acontece com eles. O X contém o A e o X também contém o B. X contém A e X contém B. E além disso, 2. Aqui é uma implicação. Se Y contém A, se tiver um conjunto Y que contenha A, e também o mesmo Y contenha B, isso implica necessariamente que o Y contém X. Esse X que ele estava falando aqui em cima. Prove que X é a união B. Prove que X igual
A união B. Claro, não é provar do nada que x é igual a união B. Do nada, você não consegue provar que x é igual a união B. Depende do A e depende do B e depende do x. Você tem que provar que x é igual a união B utilizando essas informações que ele deu aqui. Tá? E aí eu vou deixar vocês pensando 5 minutos. Mas vocês entenderam o enunciado do exercício? Cadê a reação popular? Sim, ok. Então eu vou deixar aqui, ó. 31 a 36, 5 minutos. E vocês podem ir falando comigo, perguntando alguma coisa se vocês quiserem. Depois eu queria que a gente fizesse alguns itens aqui do set. Por exemplo, podemos fazer o A, podemos fazer o B, podemos fazer o E. Vou tentar fazer o A, B e o E. Depois eu queria tentar o 9 também com vocês. O 9 é interessante porque é um 6 somente C. Bem interessante, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que se a gente fizer o 6, fizer o 7, A, B e E, e o 9, eu acho que vocês matam essa primeira página inteira. Que aí já vai estar bem discutido. Né, turma? O que vocês acham? A gente está dando uma boa trabalhada nessa lista aí para não deixar vocês na mão. Tá certo? Bom, o pessoal tá pensando aí, o pessoal tá puto. Vou pegar um pouco mais de água para mim. Pessoal, há um certo silêncio aqui no ar. Vocês estão conseguindo trabalhar esse exercício intelectualmente? Não. Esses alunos.
Estamos tentando aí. Será que o Gileno voltou a jogar Counter-Strike? Não é possível. Sigo na luta. Ele falou que estava jogando Counter-Strike, perdeu a hora da aula. Claro que não. Tô pensando. Ó, gente, esse exercício 6, eu achei ele bem bacana. E eu consegui rascunhar aqui uma solução, tá? Que eu queria explicar para vocês. Deixa eu explicar aqui para você. Bom, deixa vocês tentarem mais 2 minutos aí. Deixa vocês tentarem mais 2 minutos. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa. Não, tô pensando. Ok, eu vou partir para fazer o 6. Depois eu já vou emendar aqui, vou entrar no 7A-B. Depois a gente pode tentar o E também, que eu tô vendo que o E é mais compridão que os outros, né? Antes de fazer o 9. E aí eu vou dar por encerrada essa primeira página. O resto vai ficar para vocês, tá? Eu estou planejando assim. Então vamos começar pelo 6, que eu já tinha até deixado aqui, né? Exercício 6. Então, repetindo, né? Sejam A, B e X conjuntos tais que, primeiro item, X contém A e X contém B. Legal. Tá certo? Lembra, vou fazer uma observação aqui no canto, aqui um rascunhozinho, né? Sempre que a gente tem assim, por exemplo, apareceu escrito aqui X contém A. Isso é equivalente a você falar A está contido em X, é a mesma coisa, tá? É que nem você falar 3 é maior, uh, 3 é maior do que 2. Isso é equivalente a você dizer que 2 é menor do que 3, tá? Então, se você quiser, você pode intercambiar de um símbolo para outro, sem nenhum problema, tá legal? E é só uma observação lateral aqui que eu fiz para que fique bem claro, tá? Não tem mistério nenhum. Porque eu sinto, pelo menos para mim, né, que a gente está muito mais acostumado a mexer com o símbolo de estar contido. Por exemplo, você está muito mais. Eu, pelo menos, estou muito mais acostumado a falar A está contido em B do que falar B contém A. Né? Eu não sei vocês, talvez vocês tenham mais familiaridade com. Depois o pessoal de VGA me mandando mensagem aqui, desculpa. Tá? Mas e aí, poxa, pensando sem rigor, tá super claro na cabeça. Bom, não está tão sem rigor assim, eu estou falando a verdade. A verdade é que esses símbolos são equivalentes, tá? Bom, agora,
Mas assim, estou falando intuitivamente, claro, mas assim, não estou falando nada de errado aqui para vocês. Agora, deixa eu. Aqui, ó, o pessoal está falando, João Gabriel. É estranho falar X contém A. Prefiro estar falando, eu tenho mais familiaridade de falar A está contido em X. Mas eu vou tentar forçar a minha cabeça, porque eu vou encarar como sendo um desafio desse exercício. Forçar a minha cabeça a pensar em termos de contém, em vez de em termos de estar contido, só para ver que é a mesma coisa. Tá? Bom, quer dizer, o que eu quero dizer com a mesma coisa? Eu quero dizer o seguinte: se você tem lá o símbolo A está contido em B, então você sabe que isso é equivalente a dizer que se X pertence a A, então X pertence a B. Se você tiver ao contrário o símbolo, A contém B, então você pode afirmar que isso aqui é equivalente a contém B, isso aqui é equivalente a dizer que se X pertence a B, então X pertence a A, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Vou até deixar aqui no canto. Bom, então beleza. O que eu tenho que provar mesmo é que X é igual a A união B. Tá? E eu já falei para vocês, vou até voltar aqui na cor azul, que quando a gente tem que provar igualdade de conjuntos, um procedimento padrão que você pode usar é aquele de separar em duas partes. Na primeira parte, você faz que um está contido no outro, na outra, você faz que o outro está contido em um. Eu vou começar aqui no caso pelo A união B contido em X, porque eu acho ele muito mais fácil e imediato, né? Eu diria que isso aqui é imediato, pois né, da hipótese 1, né, de 1, vou colocar assim, de I, Izinho minúsculo, né, aqui no caso, de Izinho minúsculo, temos que X contém A e X contém B. Quando você fala contém, significa que contém tudo, né? Não ficou ninguém de fora. X contém A e X contém B. Logo, X contém a união dos dois. A união B. Isto é, aí vou escrever igual o azulzinho aqui, né? A união B está contido em X. Tá? Então, aí vocês aceitaram bem essa minha linha de raciocínio aqui? Vamos ver a opinião popular. Até aí tudo bem, ok. Agora vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2. O cara já até ficou meio puto, botou em caps lock lá. Vamos para a parte 2. Já estou indo já aqui, Gabriel. Não vou perder mais tempo, não. Ele está certo. Parte 2. Aqui. A parte 2, a gente tem que fazer o seguinte. Tenho que provar que X está contido em A união B. Então a primeira parte já foi, agora tem que fazer essa. Aí eu vou dizer o seguinte, olha. As hipóteses que eu tenho são essa aqui. Já usei essa aí, acabei de usar na primeira parte. Ainda não usei essa segunda aqui. Agora eu vou usar ela para derrubar isso aqui, quer dizer, para matar a pau, para arrematar isso aqui. Eu vou dizer o seguinte, olha, beleza, tenho que... Só que eu vou usar uma técnica de demonstração agora aqui. Gabi tá puto. Vou usar uma técnica de demonstração aqui. Por absurdo. Eu vou supor. Quer dizer, eu vou supor. Deixa eu ver aqui se foi um absurdo. Espera um pouquinho só. Deixa eu só ver aqui o que eu escrevi aqui no meu rascunho. Calma aí. Deixa eu só dar uma checada aqui para não falar bobagem para vocês. Na verdade, não é uma. Aqui, na verdade, seria. A gente pode. Vamos pensar o seguinte: é uma contrapositiva. O que é a contrapositiva? Eu vou negar o que eu quero chegar, que é que X está contido em A união B. E vou acabar retornando para uma negativa de alguma coisa aqui. Tá certo? Bom,
Ou então, o que, que eu posso... Peraí, deixa eu ver, deixa eu organizar aqui meu raciocínio para vocês. Eu vou chegar numa contradição com o que eu tenho, exatamente. Eu vou supor o contrário do que eu quero e vou chegar numa contradição. Suponha que X não esteja contido em A união B. Quer dizer, eu quero provar isso, mas eu suponho o contrário do que eu quero. Então eu vou ter que chegar em alguma contradição com o que eu tinha antes, que aí vai mostrar que essa minha suposição aqui está falsa e o que vale mesmo é isso aqui. Vocês estão acompanhando a linha do meu raciocínio? Todo mundo está acompanhando a minha linha de raciocínio? Sim, ok. Bom, então fiz a suposição do contrário do que eu quero. Vou ter que chegar em alguma contradição. Beleza, o que significa supor que X não está contido em A união B? Então, a partir do momento que eu estou supondo isso aqui, então, existe, eu vou escrever por extenso, existe um xizinho pertencente a xão, existe xizinho, não precisa nem ser um só, existe xizinho pertencente, um ou mais, xizinho pertencente a xão, tal que xizinho não pertence à união B. Aí eu quero. Vocês estão compreendendo, né? Quer dizer, se você está supondo que o conjunto X como um todo, X maiúsculo, não está contido na reunião desses dois, então seria assim, né? Se eu fosse fazer uma figura para ilustrar, você tem aqui o A, você tem aqui um B. Esse meu B aqui está muito exagerado. Tem aqui um B. E você está dizendo que esse X não está contido aqui no A união B. Então significa que se o X não está contido aqui, porque se você desenhar ele aqui assim, ele está contido. Para ele não estar contido, tem que ter alguma parte dele que está para fora. Essa partezinha aqui que está para fora te permite dizer que tem um xizinho aqui. Esse xizinho, ele pertence a X, está aqui. Esse conjunto preto aqui só para ficar bem claro, é o xão. Então existe um xizinho que está dentro do xão, mas, porém, né? Existe xzinho pertencente a xão, tal que tem essa propriedade. Ele não pertence à união do A com B. Olha lá, o pontinho preto ali que representa o X está fora do A e está fora do B. Então está fora da união de A com B. Esse é um caso de um xão que não está contido em A união B. Essa figura está justamente ilustrando isso. Tá? Bom, mas e daí, professor? E daí que é o seguinte, vamos agora pensar nesse item 2 aqui. O item 2 diz que se eu montar um Yzão tal que A está contido em Y, B está contido em Y, isso tem que implicar necessariamente que, aqui nas condições do exercício, estou dizendo que isso aqui sempre vai acontecer. Nas condições desse exercício, o exercício diz, no caso específico do A, B e do X, desse exercício 6, os conjuntos satisfazem isso aqui. O A está dentro do X, o B está dentro do X, item 2 is. Se o A estiver dentro do Y e o B também estiver dentro do Y, isso tem que implicar que o X vai estar dentro do Y também. O X, certamente, se o A estiver dentro do Y, o B estiver dentro do Y, o X vai estar dentro do Y. Então, eu vou montar o seguinte conjunto Y. Seja um conjunto Y igual a A união B menos um conjunto que tem só o xzinho lá dentro. A união B menos X. Olha que interessante. A união B menos X. O que esse conjunto tem de interessante? Ele tem o seguinte. Agora note que nós temos isso aqui, Y contém A, o A está contido em Y. Temos. Y contém todo A. Yzão contém A, vírgula. Yzão contém B? Contém também. Yzão contém B. Porém, posso afirmar que o Yzão contém X?
o y não tem o elemento x que está no x. Então, tem um elemento lá no x, que é o x, que não está no y. Então, y não contém x. Porém, y não contém x. Contradição com II. Vocês aceitaram bem esse meu raciocínio? Aí precisa ver um pouco a reação popular, como é que vai ser, né? Se eu vou ser condenado aqui pela opinião pública. Vamos ver a opinião pública. Pessoal, fala alguma coisa aí. Mas compreendi. Ah, tá, tranquilo. Não, mas vocês estão falando sério ou vocês estão me zoando? Vocês perceberam que para fazer essa segunda parte aqui, ó, quer dizer, então, vamos completar aqui a linha de raciocínio. Quer dizer, eu supor que o X não está contido no A união B, levou uma contradição. Então, conclusão. X não pode estar não contido. Então, X está contido em A união B, certo? Porque a hipótese contrária a essa levou uma contradição. Vocês entenderam esse fechamento do raciocínio aqui? Agora, de 1 e 2... temos que X igual a união B. Certo? Ok? Tudo bem, turma, quanto a esse exercício aí? Vocês compreenderam esse exercício 6? Que eu já vou atacar o 7 aqui com vocês. Sim, aí, eu preciso de um pouco de feedback de vocês, então fica difícil. Vou atacar já aqui o exercício 7. Então vamos passar um traço aqui. Ficou registrado em vídeo, está escrito aqui, eu posso mandar para vocês no WhatsApp lá da turma, tá? Se vocês precisarem, é só vocês pedirem que eu mando. Aqui, vamos para o 7 aqui, ó. 7. Eu vou pegar o item A, que é bem facinho, depois o item B, que é interessantíssimo, que já ajuda a fazer o C, que eu vou deixar para vocês. Aí depois a gente pode tentar atacar esse E aqui, antes de ir para o 9, eu quero atacar o 9 também. Vamos começar pelo A, que é o mais facinho. Olha aqui, ó, só para aquecer. 7A. Ele diz o seguinte, olha lá o enunciado. Sejam A e B conjuntos. Prove que essa barra em cima a gente está encarando aqui como sendo... Não é fecho, não, que nem lá na aula de manhã é fecho. Aqui é complementar. Complementar do complementar de A igual a A. Esse aqui, duas linhas, né? Parte 1. Parte 1. Você provar que o complementar do complementar está contido em A, como é que você faria? Seja X pertencente ao... Se ele está pertencendo ao complementar de um complementar, então ele não pertence ao complementar. O complementar, gente, se a gente fosse comparar com a lógica que a gente estudou antes, ele tem a ver com a negação. Se você perguntasse para mim, professor, faça a correlação da teoria de conjuntos, que você está estudando várias demonstrações com a gente, faça nessa lista 11 focada em conjuntos, faça aí uma comparação com os conceitos que a gente viu antes na lógica. Então, por exemplo, eu estou toda hora relacionando a reunião de conjuntos com o ou, a reunião de conjuntos com a disjunção. A interseção de conjuntos está toda hora sendo relacionada com o e. Então, ela está relacionada com a conjunção, a interseção de conjuntos. Agora, o Lucas Romão, o complementar, ele está relacionado com quem? Com a negação. Então, quer dizer, quando eu digo que, vamos colocar assim, a proposição P é verdadeira, isso significa que não P é falsa. Então, negação. A negação transformou o verdadeiro no falso. Então, como que isso se relaciona com complementar? Se relaciona da seguinte forma: se X pertence a um conjunto, quer dizer, se isso é verdadeiro, X pertence ao conjunto, então é falso que ele pertence ao complementar.
X não pertence ao complementar. Por outro lado, se X pertence ao complementar, significa que é falso que X pertence ao conjunto. Aí seria como se eu estivesse dizendo assim, se não P, que é a verdadeira, então isso significa que a P é falsa. O Lucas Romão, o complementar é tudo que X não pertence ao conjunto? Olha, o complementar de X é tudo que não pertence ao conjunto, exatamente. Às vezes a gente leva em consideração o conjunto universo, que seria a totalidade de tudo. Às vezes nem precisa levar em consideração esse universo, dependendo do raciocínio que você está fazendo. Tá? Independente do universo. Tá? Então, olha só. Vamos, por exemplo, aqui, vamos provar que do complementar de A, complementar do complementar de A está contido em A. Complementar do complementar de A está contido em A. Seja X pertencente ao complementar do complementar. Bom, aí entra aquilo que eu estava falando da relação com a negação. Isso aqui é como se fosse lá na hora do livro de lógica, você estivesse falando assim, ó, é verdade o não, não P. Se é verdade o não, não P, então é falso, não pertence o não P. Daí é verdadeiro, pertence o P. Certo? Vocês compreenderam a minha linha de raciocínio aqui? Vamos ver a reação. Vamos ver a public opinion. João Vitor Gileno de Matos. O complementar de A é universo menos A. Sim, sim. Se você for aí utilizar a diferença de conjuntos, só que eu temo, viu, João Vitor Gileno? Você tem usado a barra errada. Você deveria usar essa barra aqui, não? Você não deveria usar essa barrinha aqui? Será que você não quis dizer A menos B? Será que você não quis dizer universo menos A? João Gabriel, nossa, esse foi legal. Espera para você ver a próxima aqui, ó. Olha só, João Gabriel, dá uma olhada agora na parte 2. Parte 2. Como é que eu faço para provar que A está contido em A barra barra? Complementar do complementar. Como é que você vai fazer essa parte aqui? Seja X pertencente a A. Seja X pertencente a A. Então, evidentemente, X não pertence ao complementar. Se ele está no A, ele não está no complementar. Daí, X pertence ao complementar do complementar. Se ele não está num conjunto, ele está no complementar do conjunto. Tá certo? De 1 e 2 temos a igualdade. De 1 e 2. Por isso que eu falei que o item A é bem facinho, mas faz a gente pensar bastante nesse conceito de complementar. De 1 e 2 temos a igualdade. Tá certo? Bom, vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. Ok, João Vitor, mas você aceitou bem essa minha resolução aqui? Posso passar para o 7B? Você vai se surpreender com esse 7B, porque eu estou falando de relações entre os conjuntos e a lógica. Olha a relação que vai surgir nesse 7B aqui. Ó. O 7B é para a gente provar o seguinte, ó. Presta atenção, 7B. Olha lá o 7B. Provar que complementar de A união B é igual complementar de A interseção complementar de B. O que isso aqui está te lembrando da lógica? Complementar de A união B é igual complementar de A interseção complementar de B. Lembra que eu falei que complementar tem a ver com negação? Lembra que eu falei que U tem a ver com união, tem a ver com ou, interseção tem a ver com E? Juntando isso tudo que eu falei, o que você está vendo que é isso aqui na verdade?
Fala para mim a palavrinha, o nomezinho disso aqui lá na lógica. Vou botar aqui entre parênteses do lado. Ah, é? Exatamente. Exatamente. Pode falar. O que você quer falar? De Morgan. É isso que você queria falar. Sim, 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 sim. Exatamente. Olha lá. Deixa eu só melhorar aqui, calma aí. Tá? Olha só, item 1. Vou fazer aqui o padrão, aquele padrão que a gente segue. Item 1. Como é que a gente prova que complementar do A união B está contido no complementar de A, interseção complementar de B? Aí vamos lá. Seja X, olha só que legal que fica a linha de raciocínio aqui. Seja X pertencente a esse. Seja X pertencente a A, tá cheio de mosquitinho aqui. X pertencente a A, união B complementar. Aí entra aquela ideia que eu estava explorando ali no exercício anterior com vocês. Se X pertence ao complementar, então X não pertence à união B. Se X está no complementar da união, então X não está na união. Tá? Mas se X não está na união dos dois conjuntos, não viaja não. Você tá, o que que você, esse começo aqui, você está aceitando bem minha resolução? Vocês estão aceitando bem esse meu começo de resolução aqui? Sim, Gabriel Fagundes, Lucas Romão, sim, professora, obrigada. Vocês estão aceitando bem aqui esse começo, não? Completamente, ok. Então, olha só. Então, X não pertence à união B. Se X não pertence à união, qual é a conclusão que eu posso tirar aqui? Logo, X não pertence a A, porque ele não está na união. Então, ele não pode estar no A olha a palavra, ele também não pode estar no B, porque se ele tivesse em um dos dois, ele já estaria na união. Só que no momento que você colocou um E, dessa forma, o que apareceu junto com a palavra E? Dessa forma, temos que X não pertence a A e X não pertence a B, né? Quer dizer, dessa forma temos que X não do fato que ele não pertence a A, ele pertence a barra, como ele não pertence a A. E antes de, né, eu tinha falado já do E, mas antes precisa fazer aparecer o complementar aqui. X não pertence a A, então X pertence a barra. X não pertence a B, então X pertence a B complementar. X pertence a um complementar e X pertence a outro complementar? Conclusão. X pertence a A complementar, interseção B complementar. Ponto final. Tá? O que vocês acharam dessa minha linha de raciocínio? Fluiu aí para vocês? Corretor tá de sacanagem, intersecção, se não pertence, pertence bastante, sim. Maria Eduarda, legal. Ficou legal para você essa resolução, Maria Eduarda? Vamos tentar fazer a parte 2 aqui. Aproveitar que a Maria Eduarda está com a gente aqui. Parte 2. Agora você tem que mostrar que complementar de A, interseção complementar de B, está contido no complementarzão da união. Então, primeira frase ali, seja X pertencente a essa interseção, A barra, interseção B barra, certo? Então, direto aqui, então, X pertence ao A barra e X pertence ao B barra. Logo, se ele pertence ao complementar, não pertence ao conjunto. X não pertence a A,
e X não pertence a B. Não. Se ele não pertence a A e não pertence a B também, e não pertence a B, o que eu posso afirmar a respeito disso aqui? Um elemento X não está no A e também não está no conjunto B, não está em nenhum dos dois. Assim, assim. Se ele não está em nenhum dos dois, é impossível que ele esteja na união. X não pertence à união B. Portanto, X pertence à união B complementar. Pessoal, vocês estão sentindo a lógica de cada passo desses que eu faço nessas demonstrações? Ficou sim, prof. Maria Eduarda Nunes Mota. Que legal, Maria Eduarda aí conversando com a gente. Então, vocês estão sentindo aqui, né? Olha, eu não quero terminar a aula de hoje sem voltar lá para a indução, a gente fazer mais alguma coisa da lista 12, né? Porém, eu tinha proposto, tudo que eu queria fazer aqui hoje dessa lista, eu estou conseguindo fazer. Já fizemos o 5A, já fizemos o 5D, já fizemos o 6, já fizemos o 7A, já fizemos o 7B. Com esse 7B que eu acabei de fazer, com certeza vocês conseguem fazer o C. E acho que eu vou ter que deixar esse aqui para vocês, tá? Não vou, já fiz 2 itens já do 7, eu quero pular já para o 9, para sobrar um tempo de eu pegar alguma coisa aqui da indução para tentar fazer com vocês. Todo dia a gente tem que fazer um exercíciozinho de indução, entendeu? Olha lá, olha quanta prova por indução tem aqui para fazer. Vamos ver, né? Vamos pegar mais um pouco hoje. A gente tinha feito esse aqui na aula passada. Vamos tentar fazer o item B e C aqui hoje, ó. Eu cheguei a discutir na aula passada com vocês exercício 1 e 2, com vocês exercícios 1 e 2 da lista de indução. Eu cheguei a discutir com vocês. Bom, voltando aqui. 9. Exercício 9. Tá? Já vou pegar direto o 9 aqui. Olha lá. Sejam A e B 9. Pessoal, é brabo. 9. A e B são conjuntos do conjunto universo. Aí, Helena, agora entrou esse U aqui, que é o conjunto universo U. E eu tenho que provar o seguinte: mostre que A está contido em B, C e somente C, B complementar está contido em A complementar. É um C e somente C que eu tenho que provar. Então, A está contido em B, C e somente C, B complementar está contido em A complementar. Tá? Então, quando tiver C e somente C, turma, presta atenção aqui, ó. Quando tiver, aí eu vou ensinar outro padrão aqui para vocês. E já falei já da igualdade de conjuntos, né? Agora que é aquele separa em 1 e 2, prova que um está contido no outro, o outro está contido em um. Mas agora não é uma igualdade. Agora você tem que provar uma equivalência. Você tem que provar que aqui, ó. Você tem que provar que A estar contido em B é equivalente a B complementar estar contido em A complementar. Então, qual que é o padrão que a gente usa? Também separa em 1 e 2, só que aí a gente costuma chamar de ida e volta, né? Então, digamos assim, primeiro a ida, o que seria a ida? A ida é provar que se A está contido em B, então B complementar está contido em A complementar. Essa é a ida. O que vai ser a volta? Vai ser o item 2. O que é o item 2? Esse implica nesse aqui. Vocês entenderam essa jogada que eu estou fazendo? Pega o C e somente C e quebra em 2. Parte 1, ida. Um implica no outro. Parte 2, volta. Outro implica em um. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, deixa eu voltar para a caneta preta aqui. Então, beleza. Agora, professor, como que eu provo uma implicação? A implicação, eu já falei para vocês em outros momentos, vou voltar a falar agora. Será que caiu a live? Eu fico até com medo disso, ninguém nunca fala nada. Aqui, ó.
ET Galante, eu vi aqui, ó. Ah, tá. Não, o pessoal tá ali. O pessoal tá ali. Então, olha só. A professora, mas tudo bem, você pegou o sei somente sei e vai quebrar em duas implicações. A primeira implicação é essa. Mas como que eu vou provar a implicação? Então, eu já tinha falado antes para vocês, vou falar de novo. Para provar a implicação, a gente tem três grandes técnicas. Ou você faz uma prova direta, ou você faz uma prova pela contrapositiva. Direta usa a hipótese e chega na tese. Contrapositiva, nega a tese e chega na negação da hipótese. Ou absurdo, junta a hipótese com negativa da tese e chega numa contradição. Tá? Eu sempre falo nessa ordem para você tentar a primeira direta, se não der, tenta uma contrapositiva, se não der, tenta por absurdo. Tá? Nesse caso aqui, eu vou, claro, eu acho que já vai sair uma demonstração direta, né? Mas se der algum problema, a gente tenta uma das outras duas técnicas. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, o que você quer provar? Isso, lembrando sempre, quando eu tenho implicação, esse aqui recebe o nome de hipótese, né? É a hipótese, e esse aqui recebe o nome de tese. Tá? E o que eu quero provar é a minha tese, ou seja, eu quero provar que B barra está contido em A barra. Se eu simplesmente provar isso aqui utilizando a minha hipótese, eu fiz uma demonstração direta. Então, eu vou começar tentando assim. Bom, seja, para provar que B barra está contido em A barra, operação padrão, seja X pertencente a B barra. Começa com isso. Tenho que chegar que X está no A barra. Como é que eu vou fazer isso? Tentar em algum momento utilizar a minha hipótese, demonstração direta. Né? Então, seja X pertencente a B barra, a B complementar. Né? Quando eu digo barra, é complementar. Seja X pertencente a B complementar. Então, X não pertence a B. Olha que interessante. Porque ele está no complementar. Mas como ele não pertence a B, nós temos essa hipótese aqui. Ó. Como por hipótese, o A está contido em B, temos que o X não pertence a B, o A está contido em B, X também não pode pertencer a A. Daí, o que significa X não pertence a A? X pertence ao complementar, a barra. Fez uma demonstraçãozinha direta dessa implicação. Vocês compreenderam? Quem entendeu, levanta a mão aí, turma. Vocês estão acompanhando? Vocês viram essa demonstração? Nope. Mão. Estamos sim. Gabriel Fagundes. Gabriel Fagundes. Então, olha só. Mão erguida. Ah, sim, mão erguida. Entendi. Então, olha só. Vamos ver a parte 2, então. A parte 2 seria a volta. Como é que é a volta? 2, a volta. Seria o seguinte. Aí eu tenho que provar que B complementar está contido em A complementar, implica que o A está contido em B. A está contido em B. Beleza. Então agora inverteu. O que era a minha tese, agora virou a minha hipótese. Hipótese. O que era a minha hipótese, agora virou a minha tese. Tá aqui. Tese. Certo? Então aí, vamos lá. Quero provar isso aqui. Operação padrão. Seja X pertencente a A. Tá aqui. Seja X pertencente a A. Então, se ele pertence ao A, ele com certeza não pertence ao A barra. Ótimo. Só que olha a minha hipótese. Como por hipótese, o B barra está contido no A, o B complementar está contido no A complementar, então, o fato do X não pertencer ao A complementar, também não vai pertencer ao B complementar. Tá certo?
Daí, X não pertencer ao complementar significa que ele pertence a B. Concluía. Partir do X pertence a A, cheguei no X pertence a B. A está contido em B, demonstração direta. De 1 e 2, temos a, no caso, equivalência. Acabamos de demonstrar uma equivalência. Certo? Espero que vocês tenham compreendido bem aí esse exercício, tá legal? Vamos ver a reação popular. Olha aí, o pessoal tá aí. Bom, pessoal, são 22h16, eu já assim, eu considero que a primeira, são 2 páginas aqui essa lista, eu considero que a primeira página eu já fiz vários aqui com vocês para dar uma ideia de como que faz, tá? Então, não sei qual que é a opinião popular aí de vocês, por exemplo, um cara como o Gilene, o que você acha? Eu trabalhei bem a primeira página? Você quer que faça mais algum? Maria Eduarda, professor, poderia explicar essa novamente? Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, posso explicar sim. Em primeiro lugar, o que a gente tinha que demonstrar originalmente? Uma equivalência. Você concorda comigo? Ah, como assim, professor? Como assim uma equivalência? O enunciado, eu vou escrever em vermelho aqui para chamar mais atenção. O enunciado do exercício pedia para a gente provar que o fato de A estar contido em B é equivalente, é C e somente C, o B complementar, o complementar do B está contido no complementar do A. Quer dizer, isso aqui é o enunciado. Isso aqui é o que você tem que provar. E o que você está tendo que provar é o quê? Que símbolo que é esse aqui? É uma equivalência lógica, é um C e somente C, como a gente diz em matemática, né? A Maria Eduarda, acompanhando o que eu estou falando? Maria Eduarda Nunes Mota. Ótimo. Então, tudo entendido quanto a isso. Então, muitas vezes, eu vou falar a verdade para você, Maria Eduarda, muitas vezes a gente consegue, em exercícios de matemática, provar uma equivalência sem quebrar, assim, em 2 itens, que nem eu fiz aqui. Uma ida, popularmente, né, digamos assim, informalmente, a gente chama isso aqui de ida, porque está indo daqui para lá. E depois você faz a volta, que é isso aqui. Às vezes o cara usa outros termos também, quer ver? Ó? Por exemplo, aqui você está provando... bom, enfim, tem outros termos para isso aqui que eu não vou lembrar agora, tá? Geralmente o pessoal fala assim, ida e volta, né? Quer dizer, e foi o jeito que eu fiz aqui, é um jeito padrão que tem. Você quebra, primeira etapa, vou mostrar que esse implica nesse, tá aqui. Segunda etapa, vou mostrar que esse de cá agora implica no outro. Agora, tem vezes que em matemática você vai ver certas demonstrações aqui, acolá, onde o pessoal não faz isso. Às vezes o cara consegue ir caminhando com as equivalências. O cara quer mostrar que A é equivalente a B, ele parte de A e mostra que A é equivalente, se e somente C, a um X, que é equivalente, se e somente C a um Y, que é equivalente, se e somente C a uma coisa Z, que é equivalente ao B que ele queria chegar. Só com equivalências ele fecha a demonstração. Às vezes o cara faz isso, tá? Quando dá algum problema, quando fica difícil ir caminhando do A até o B só com equivalências, quando isso aí começa a ficar muito complicado, o que a gente faz? Que eu recomendo sempre, que eu sempre faço. Essa operação padrão aqui, de pegar a equivalência e quebrar em 2 implicações. Quebra em 2 implicações. A implica B, depois B implica A. Agora, essa estrutura lógica eu acho que você compreendeu bem. Que agora eu vou falar como é que faz cada uma das implicações. Mas até aí tudo bem, exatamente. Como é que faz essa primeira implicação? Então, lembra sempre, o que vem antes da implicação é a hipótese, o que vem depois é a tese. Como que você tem que encarar uma implicação dessa? Essa hipótese que vem antes é sempre para você encarar que é algo que você já tem. Aquilo ali é com certeza verdadeiro. Tá? E o que vem depois, a tese? A tese, você tem que provar que ela é verdadeira, utilizando a hipótese que você assume como sendo verdadeira. Tá? Bom, como que a gente, assumindo a hipótese verdadeira, prova que a tese é verdadeira? 3 modos de fazer isso. Primeiro modo é esse que eu fiz, demonstração direta.
usa em algum momento a hipótese e sai na tese. Demonstração direta. Às vezes você até começa da hipótese e chega na tese. Às vezes você começa falando... Aqui, por exemplo, eu comecei falando X pertence a B barra, né? Porque olha bem como é que é a minha tese que eu preciso provar. Eu tenho que provar que um conjunto está contido no outro. E a operação padrão para provar isso aqui, você começa escrevendo X pertence a 1. E chega no final que X pertence a outro. Então eu tive que começar falando alguma coisa aqui da tese. Mas, como por hipótese, aí utilizei a hipótese e cheguei no que tinha que chegar. X pertence a barra. Quer dizer, no fundo, o que eu fiz foi uma demonstração direta. Ah, se você não fizesse a direta, como é que seria outro tipo de demonstração que você faria? Se fosse o caso de precisar fazer, porque às vezes não é conveniente. Às vezes é muito mais fácil uma demonstraçãozinha direta. Mas vamos supor que eu não conseguisse fazer a demonstração direta. Aí eu poderia negar a tese e chegar na negação da hipótese. Aí eu teria feito a demonstração disso aqui também, só que por uma outra técnica. Essa que nega a tese e chega na negativa da hipótese, não. Essa seria contrapositiva a essa que eu falei. A prova por absurdo que você falou seria, eu pegaria a hipótese do jeito que está, e, colocaria um e, sabe aquele e lá da lógica? Conjunção, e, negativa da tese. Né? Deixa eu colocar em verde aqui, ó. Quer dizer, direta, demonstração direta. O cara vem da hipótese para a tese. Né? Demonstração por contrapositiva. A contrapositiva é nega a tese, chega na negativa da hipótese. E essa por absurdo que você falou. A por absurdo, a ideia dela é a seguinte, hipótese e negativa da tese, e aí eu chego numa contradição. Certo? Entendeu, Gabriel Fagundes? Ok? Então, o que acontece? São as três... Eu já fui direto nessa aqui. Eu utilizei a direta aqui. Né? Se o X pertencente a B barra, então o X não pertence a B. Como por hipótese A está contido em B, e o X não pertence a B, então o X não pertence a A. Então o X pertence a A barra. Pronto, matei. Tá? Uma demonstração direta. Agora, a mesma coisa eu fiz aqui. Não, porque aí tem que fazer a volta. Essa foi a ida, agora volta. Aí vem daqui para cá. B barra contido em A barra implica A está contido em B. Demonstração direta também. Seja X pertencente a A, então X não pertence ao complementar. Como por hipótese o complementar do A seja X pertencente a A, então X não pertence ao complementar de A. Como por hipótese o complementar de A contém o complementar de B, então X não pertence ao complementar de B, então X pertence a B. Quer dizer, comecei no X pertencendo a A, terminei no X pertencendo a B. Então, A está contido em B, provei minha tese, com uma demonstração direta. De 1 e 2, temos equivalência. Tá? Agora, vamos ver a Maria Eduarda Nunes Mota. Você quer perguntar alguma coisa mais específica de tudo isso que eu falei? Ou você compreendeu em linhas gerais esse processo todo? Maria Eduarda Nunes Mota, você está aí? Compreendi, prof. Vamos fechar essa aula. Vamos considerar que... Olha lá. Muito obrigado. De nada, de nada. Vamos fechar essa aula dizendo o seguinte, ó. Deixa eu salvar aqui, né? Acho que tem mais espaço para cá. Ah, tem mais um espaço aqui, ó. Eu queria só fechar, antes de acabar a aula, ir um pouquinho, agora a gente já discutiu bem essa lista 11, eu acho que a primeira página da lista 11 já está boa. Na próxima aula, nós já vamos pegar alguns exercícios para discutir aqui da segunda página da lista 11, tá? E aí ela vai ser encerrada. Lista 12 nós já começamos, mas eu queria dar mais uma palhinha hoje, tá? Indução, eu já tive discutindo esse exercício 1 com vocês, acho que eu discuti ele na última aula, né? Eu mostrei esse exercício 1 para vocês na última aula. O exercício 2, eu me lembro que eu falei do item A, então já dei uma ideia para vocês de como é que faz, tá? Agora, tem a questão desse exercício 3, que eu fiz aqui o item A, mas eu queria trabalhar, mas vamos tentar fazer o B e C, tá? E quem sabe a gente faz também o A do 4. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Por indução. Então, vamos lá, é uma prova, mais uma chance da gente revisar prova
por indução, tá? Prova por indução. O que eu tinha explicado para vocês da prova por indução? 3 etapas, né? Vocês se lembram disso? Como era a primeira etapa? Nossa, acho que todo mundo já vazou. Provar para n igual a 1, exatamente, valeu. Como que é a segunda etapa, que se chama hipótese de indução, a gente supõe que vale para n igual a k. E aí, na terceira e última etapa, a gente prova que vale para n igual a k mais 1. Tá certo? Não. A gente supõe que é válido para n igual a k, e daí prova na terceira etapa que vale para n igual a k mais 1. Certo? Tudo bom, João Gileno? Não vai fazer confusão. Esse para cá, o passo 2, o passo 2, ele não é para você provar, você só fala que é válido. Sempre tive uma dúvida. Gabriel Fagundes, pode falar. Claro, eu e algumas pessoas na aula de álgebra, você tem que saber a fórmula de antemão, né? Aqui, ó. O cara já está dando a fórmula que a gente vai provar. É difícil você fazer uma prova por indução, é diferente de uma descoberta por indução, tá? Eu e algumas pessoas na aula de álgebra, se eu suponho que vale para x igual a k, no caso, diga lá. O que você quer falar, Gabriel? Não é possível provar que vale para k mais 1 e para k não vale? Não, então, mas por isso que tem esses exercícios antes aqui, ó, que eu estava falando com vocês, o exercício 1 e 2. Esse exercício, vamos voltar aqui, ó. Mostre que apesar de ser verdadeira para os primeiros naturais, a afirmação é falsa. Certo? Ela vale para os primeiros n, de repente ela não vale mais. Só que você não consegue provar para... Se você supor que isso aqui vale para n, tenta provar que isso aqui vale para n mais 1. Entendeu? Mostre que apesar de verificar a propriedade hereditária, esses aqui são casos onde dá para provar. Olha aí, eu acho que a sua pergunta tem mais a ver com o exercício 2 até. Né? Mostre que apesar de verificarem a propriedade hereditária, o que é propriedade hereditária? É esse negócio que você está falando de eu suponho que vale para cá, e aí provo que vale para cá mais 1. Quando eu faço isso aí, quando eu suponho que vale para cá e consigo provar que vale para cá mais 1, eu mostrei que aquela fórmula, vamos dizer assim, ou aquela sentença, tem a propriedade hereditária. Supondo que ela vale para cá, eu consigo provar que vale para cá mais 1. Olha que curioso. Só que eu posso afirmar que ela vale para todo n? Não. Ó, mostre que apesar de verificarem a propriedade hereditária, as seguintes afirmações são falsas. E por que são falsas? Porque ele coloca para todo n. Porque tem sempre um primeiro, um segundo, algum n para o qual ela não vale. Então, por exemplo, aqui, se você colocar n igual a 1, não vale, né? 1 mais 3 mais 1 vai dar 5, não é par. Né? 2, 4 mais 6 mais 1 dá 11. 3, 9 mais 9 dá 18, mais 1, 19. Né? Você vai testando vários n's aqui. Vamos colocar aqui 4, 16 mais 12, 5, 25. Olha só que curioso aqui. 25 mais 15. Quanto que é 25 mais 15? 30, 41. Tá certo? Tem que ir testando aqui. 6 vai dar 36 mais 18 mais 1, né? 7, 49 mais 21 mais 1. Mostra que apesar de verificar a propriedade hereditária, as afirmações são falsas. Às vezes você tem que ir muito, entendeu? Quer dizer, aqui eu estou mostrando que ela é falsa, né? Para vários n's. Mas se você supor que vale para n igual... Talvez até seja falsa para todo n, não sei. Mas se você supor que ela é válida para um n igual a k, você consegue mostrar que ela é válida para k mais 1. Às vezes 40, alguma coisa assim, né? 40 ao quadrado, 1.600 mais... Eu não sei, não vai dar certo, não.
1.600 mais 120. Isso aqui eu acho, ó, isso aqui, quando n é par, isso aqui vai ser par, e quadrado de par é par também, né? Sempre que eu tenho um número par elevado ao quadrado é par. 3 vezes um número par é par também. Então, par mais par vai dar par mais um é ímpar. Para todo número par, n, isso aqui vai dar ímpar, vai dar falso. Tá certo? E para os ímpares, aí que tá, ímpar ao quadrado é ímpar também, tá? E 3 vezes ímpar vai dar ímpar, né? Porque 3 vezes ímpar vai dar, é a mesma coisa que 2 mais 1 vezes ímpar, que é um par mais um ímpar, que vai dar ímpar. Então, ou seja, soma de 3 números ímpares, quer dizer, vai dar com certeza um número ímpar, tá certo? Ou seja, Gabriel, ó, voltando à sua pergunta, você está me acompanhando aqui? Gabriel, você está me ouvindo? Por isso precisamos mostrar que o primeiro. Isso, exatamente. Isso, eu cheguei no que você estava perguntando. Por isso que eu falo dos 3 passos, né? Você tem que mostrar que vale para um, mostrar que vale para algum, pelo menos para um. Eu às vezes mostro até mais do que um. Aí supõe que vale para cá. E aí prova que vale para cá mais um. Esse exercício aqui, 2, que eu estou insistindo para vocês fazerem, e eu já tinha feito o item A com vocês, mostrei, acabei de fazer aqui de cabeça, não vale para todo N. Na verdade, acabamos de perceber que não vale para nenhum N. Mas apesar de não valer para nenhum N, se eu supor que então vamos em vez de discutir aqui a prova por indução, vamos voltar aqui um pouco no 2. Valeu a pena você ter feito essa pergunta. Isso quer dizer, se eu, no exercício 2A, eu percebo que, olha só, presta atenção no exercício 2A, n ao quadrado mais 3n mais 1, n ao quadrado mais 3n mais 1 é par, olha a frase do exercício, para todo n pertencente aos naturais, certo? Aos naturais. Isso aqui é falso. É falso. Não vale para todo. Mas, na verdade, pior do que isso, não vale para nenhum. Olha só, se n for... Você tem 2 possibilidades para n. Ou n é da forma 2k, é um número... Vamos colocar m, para não confundir com o k da indução. Ou n é da forma 2m, ou n é ímpar, da forma n igual a 2m menos 1. Se n for, ou seja, o n, como o n é um número natural, ou ele é par ou é ímpar, não tem outra possibilidade. Se n for par, substitui um par aqui, vai ficar 2m ao quadrado mais 3 vezes 2m, 2m ao quadrado mais 3 vezes 2m mais 1, que é igual. 2m ao quadrado é 4m ao quadrado, mais, aqui é a mesma coisa que 2 vezes, aqui é a mesma coisa que 6m, mais 1. O que eu quero te mostrar é o seguinte, isso dá para você botar um 2 em evidência aqui, ó. Fica 2m ao quadrado mais 3m, mais 1, que é a mesma coisa que, chamando isso aqui de P, isso aqui é igual 2p mais 1, que é ímpar. Então, o que eu acabei de provar para você? Essa expressão, ela vai sempre dar ímpar, quando n é par. Mas e talvez quando n for ímpar, talvez ela dê ímpar. Não, vamos testar com n ímpar agora. Esse aqui foi 1, vamos testar agora o n ímpar. Se n for ímpar, vai ficar 2m menos 1 ao quadrado, mais 3, 2m menos 1, mais 1. O resultado disso aqui é quanto? 4m ao quadrado, menos 4m, mais 1, mais 6m, menos 3, mais 1. Isso aqui vai ficar, olha só, 4m ao quadrado, menos 4m, mais 6m. 4m ao quadrado, mais 2m, mais 1, menos 3, menos 1. Isso aqui é igual a 2m ao quadrado, mais m, menos 1. Ou seja, isso aqui é um número da forma 2q menos 1, ímpar também.
Ou seja, essa fórmula aqui, ela dá sempre ímpar, ela nunca dá par. Mas, olha só que curioso, se eu pegar essa fórmula, essa fórmula, n ao quadrado, voltando aqui nela, vou até passar para o vermelho, n ao quadrado mais 3n mais 1, e eu supor que ela é válida, eu supor que, ela é válida não, eu supor que ela dá par para n igual a k, tá certo? Ou seja, suponha que para n igual a k, ou para n, né, ela dá um número par, ou seja, ela dá um número 2p. Eu consigo provar que para n mais 1 ela dá um número 2p também? Então, suponha que essa aqui é a minha hipótese de indução. Hipótese de indução, que seria n, ou n igual a k. Eu consigo provar para k mais 1, no caso para n mais 1? O que vai acontecer se eu substituir n mais 1 aqui? Vai ficar n mais 1 ao quadrado, mais 3, n mais 1, mais 1, que é igual a n ao quadrado, mais 2n, mais 1, mais 3n, mais 3, mais 1, que é igual a n ao quadrado, tem um n ao quadrado aqui, tem um 3n aqui, e tem um 1 aqui. Então, já usei esse, já usei esse, já usei esse. Aí o resto, 2n mais 1, mais 1, mais 2n, mais 2. Mas isso aqui é igual, essa parte aqui, ó, eu posso, pela hipótese de indução, trocar por 2p. Então, fica 2p mais 2n mais 2, que é igual a 2 vezes p mais n mais 1, que é igual a 2k, par. Quer dizer, se eu supor que ela dá par para n, eu provo que ela deu par para n mais 1. Eu não sei se o Gabriel acompanhou isso aqui que eu estou fazendo. Ô, Ana Flávia, até mais, boa noite para você. Tá? Que pena que ela foi embora. Aqui, puta, o pessoal estava falando aqui. Pá, estou aqui. Gabriel, você percebeu a conta que eu fiz aqui? Essa conta que eu fiz em vermelho? Você compreendeu ela? O que eu fiz nessa conta? Eu fiz a hipótese totalmente errada, mas uma hipótese de indução, de que esse negócio aqui dá par, dá um número da forma 2p para n. E aí eu provei que, a partir disso aqui, levando isso aqui em consideração, onde que eu levei isso aqui em consideração? Exatamente nessa passagem aqui, do parênteses para isso. Levando isso aqui em consideração, eu chego que para n mais 1, dá par também. Aí o cara que fez só essa etapa, hereditariedade confirmada. O cara que fez só essa etapa, ele vai ficar com a seguinte impressão, puxa, n ao quadrado mais 3n mais 1 é sempre um número par. Porque eu acabei de provar que se para n é par, para n mais 1 está provado ali, matematicamente. Só que tem um detalhe, a gente acabou de ver antes, aqui na caneta preta, que n ao quadrado mais 3n mais 1 nunca dá par, ele sempre dá ímpar. Então, confirmando aquilo que você falou. Só o cara verificar a hereditariedade, que seria os passos 2 e 3 da indução, ainda não é prova por indução. Você tem aí a importância daquele primeiro passo, que é provar que vale para n igual a 1. E detalhe, esse primeiro passo você nunca vai conseguir ali, porque nunca dá par, dá sempre ímpar. Tá? Espero ter ajudado vocês com essa discussão. Tá? Acabei não fazendo uma prova por indução, mas acabei discutindo mais sobre a estrutura lógica da prova por indução, a importância dos 3 passos aí. Espero que tenha ajudado, Gabriel Fagundes. Parabéns pela sua pergunta interessante. Que pena que a Ana Flávia foi embora. 22h39, eu vou considerar encerrada essa aula, vou parar a gravação. Vocês, por favor,